Tudo bem com você? Se você está vendo agora, provavelmente a gravação da nossa live, e essa live aqui, teve muita gente que pediu esse tema foco, né? Foco para ter, principalmente no longo prazo, aquele foco momentâneo que você tem só para fazer uma dieta, para perder 1, 2 quilos. Vejo que isso não é um problema para muita gente, né? Talvez nem seja para você. O principal, a principal dificuldade que as pessoas têm é o foco no longo prazo. Você começa a emagrecer, tá indo bem, e depois, como que você mantém esse foco? Há maneiras de você conseguir isso de maneira mais fácil, podemos dizer assim. Já estou abrindo a minha colinha aqui, tá? Para eu não esquecer o que eu quero dizer para você hoje, que hoje eu vou te ensinar a dar um jeito nisso. Cadê você? Pronto, achei. Ok? Já vou colocar aqui agora. Olá, Letícia. É Letícia, né? É Letícia. Deixa eu já fixar o comentário aqui. Pessoal que vai entrando. Aí. Bom, como eu estava dizendo, provavelmente você vai ver depois a gravação, vai ouvir isso no podcast, e se você estiver vendo ao vivo aqui, será melhor ainda, que eu vou poder responder suas dúvidas ao vivo, vai ser muito melhor. Grazi e Letícia, sejam bem-vindos aí. Olha só, não sei se você já ouviu dizer, já que foi uma das pessoas que pediu esse tema de live, né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre princípios, tá? Princípios. Princípios de uma maneira mais fácil. Eu tô lendo o livro Princípios. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá aqui. Princípios do Ray Dalio. Parece uma bíblia, tá? Tem mais de 500 páginas. Vai ser o maior livro que eu já li. Eu tô um quarto dele, um quinto. Onde tá aqui? Tá incrível. E eu tenho aprendido muita coisa. Para quem vai ouvir no podcast não vai poder ver, tá? Mas é o livro Princípios do Ray Dalio, ok? E nesse livro eu tenho aprendido muito sobre princípios. E os princípios que ele coloca lá, ele coloca princípios para a vida, princípios para a área profissional. E tem princípios que facilmente, a hora que eu leio sobre ele assim, eu falo, cara, isso no emagrecimento pode fazer diferença para os meus pacientes, isso no emagrecimento pode fazer diferença para quem me segue. E justamente eu decidi, peguei esse tema que vocês pediram e decidi trazer no formato de 5 princípios. E o que são princípios? Fiz essa introdução para falar o que são princípios. Princípios, de uma maneira mais fácil para entender, é como se fossem conselheiros. É como se fossem leis, sabe? Que facilitam a sua tomada de decisão. Torna muito mais fácil você fazer uma coisa, garantir uma coisa, um comportamento, uma ação, um hábito com menor esforço. É isso que princípios pode fazer por você. É como se algumas decisões, por esses seus conselheiros, por essas leis, elas meio que já estão tomadas. Então, você não precisa ficar o quê? Repensando e retomando decisões. Já teve muita pesquisa científica, já falei sobre isso aqui, que demonstrou que uma das mais, se não for a maior, mas uma das coisas que mais drenam a nossa força de vontade, o nosso foco, a nossa energia, enfim, é decisões. São decisões. As decisões, imagine como você tem a bateria do seu celular e essa bateria ela é drenada por aplicativos mais pesados, né? Normalmente aplicativos de você ficar vendo vídeo, jogos, enfim, aplicativos mais pesados. Decisões são como esses aplicativos. Então elas drenam a sua força de vontade. E por que é importante falar isso para você antes de eu começar a te falar aqui sobre os princípios? Porque é muito importante você colocar na sua cabeça que força de vontade, você entender isso, que força de vontade, que você consegue através dela o foco, por exemplo, força de vontade, ela é finita, ela é limitada. Todos nós temos força de vontade finita. A ciência já provou isso. Então você não pode contar com ela o tempo todo. Não pode. Você querer contar que você vai dar conta de decidir, de fazer uma coisa de uma maneira muito ingênua e inocente, sem ter uma estratégia por trás, é pedir para não dar certo. É pedir para se frustrar e, claro, não ter foco, não ter resultado. Tá me entendendo? Esse é o principal problema de você. Essa é a principal deixa que eu quero deixar, né? Mas é o principal conhecimento, a dica que eu quero deixar aqui antes da gente entrar aqui nos princípios. Isso faz sentido para vocês, para quem está assistindo aí? Fala para mim se sim aí, comenta para mim se sim. E nossa, essa semana, eu não sei se o Instagram está passando por alguma modificação,
mas está muito desanimador, sabe? Eu estou produzindo muita coisa aqui para ajudar vocês e não está chegando para quase ninguém, sabe? Tem muita coisa que eu faço aí que literalmente eu sei que tá bom porque quem viu gostou, mas está chegando para pouquíssima gente. Então, o que eu te peço, tá? Pega nessa asinha delta aqui, ó. Para mim tá aqui, não sei onde vai estar para você. Pega nesse aviãozinho, manda para uma pessoa. Chama essa pessoa para essa live aqui e fala, ó, se você quer ter foco, o Rafael está ensinando 5 maneiras de você melhorar o seu foco aí, principalmente no longo prazo. Posso contar com você? Se você mandar aqui, a gente já vai ser 6. A gente já vai ser 6, 7, 8 e por aí vai. Tá? Porque literalmente é desanimador, sabe? Não sei se vocês cuidam de mídias sociais, você se esforça para fazer uma coisa, às vezes você quer que aquilo chegue para a pessoa e não chega, porque o Instagram ele tá querendo cobrar mais dinheiro para entregar isso. Isso está me frustrando muito. O que mantém produzindo conteúdo aqui são vocês, tá? Se não fosse vocês, já tinha largado, com certeza, não estaria passando raiva de jeito nenhum. Olha, mas vamos lá, é só um desabafo, tá? Então se você puder chamar alguém aí para poder participar, para eu poder ajudar também, para esse conteúdo chegar para mais pessoas, vou ficar muito feliz. Eu quero literalmente ajudar quem estiver aqui dentro, quem for assistir depois, quem for ouvir no podcast, eu quero ajudar mais pessoas com o que eu vou dizer aqui hoje, ok? Marcelão, seja bem-vindo aí. Então pensa só, se a minha força de vontade ela é finita, se a ciência já demonstrou isso, que o meu foco ele é finito, como que eu faço para conseguir manter o foco? Como que eu consigo manter as minhas, aquilo que eu estou querendo manter? Por exemplo, um hábito, um melhor hábito alimentar, coisas desse tipo. Olá, Laura, seja bem-vinda. Como que eu vou conseguir garantir isso? E aí, há técnicas para isso. Há muitas maneiras de você conseguir. Uma delas é o que a gente já vai falar aqui hoje, que são os princípios, certo? Vamos lá, ó. Eu separei 5 princípios. Lembrando que princípios são como conselheiros, leis que você briga interna diária. Com certeza, a briga interna diária ela atrapalha bastante, né? E os princípios, Grazi, eles agem bastante aí, tá? Porque a briga interna diária, ela acontece muito porque muitas vezes você precisa retomar decisões. Você precisa tomar decisões novamente, todo santo dia. Se você vai fazer aquilo, se não vai. Se você vai permitir aquilo, se não. Se você vai focar naquilo ou não. Se você tem que ficar tomando decisões, isso complica. Complica no longo prazo. No curto prazo, de boa, né? Todo mundo consegue colocar um foco, uma força de vontade limitada ali e conseguir perder um peso rápido. Mas no longo prazo, complica, porque se você não tem estratégia certa, pensada em te ajudar no longo prazo, fica complicado. Então, como eu estava dizendo, os princípios eles vão te ajudar com isso. A você não precisar ter mais essa briga interna. Vai minimizar a necessidade disso. E como eu estava dizendo, é como se eles fossem os seus conselheiros. Lembra aqueles desenhos infantis? Que normalmente nos desenhos eles imaginavam um anjinho, um demoninho, ou algum bichinho do lado assim do ombro que ia lá e aconselhava, ó, faz isso, não faz aquilo, e etc. Uma situação dessa, age assim. Uma situação assada, age daquele jeito. É mais ou menos isso. Tá? Então vamos lá. O primeiro princípio para você conseguir ter foco, manter o seu foco no longo prazo durante o emagrecimento. Anote aí. Foque no fortalecimento do hábito. Isso aqui é bem importante, já vou explicar. E não se preocupe com o ideal. O que eu quero dizer com isso aqui? Igual eu estava atendendo uma paciente hoje, né? O objetivo dela é fazer 3 vezes, inclusive ela ouve os podcasts, possivelmente depois ela vai ouvir esse episódio aqui e vai saber que é ela, né? Então ela quer fazer 3 vezes atividade física na semana. Ela está fazendo só 2. E aí, na nossa conversa, a gente percebeu que talvez fazer um dia no final de semana seria melhor, porque essas 2 vezes que ela já faz, já é no meio de semana. Então, colocar mais uma no meio de semana vai dar mais trabalho para ela, podemos dizer, sabe? Fernanda, Poli, Kelly, sejam bem-vindas. Então, vai dar um trabalho a mais para ela. Então, a gente acabou chegando à conclusão que possivelmente no final de semana seria melhor. Só que aí entra um problema. Ela queria o quê? Fazer igualzinho que ela faz nos 2 dias. Não, eu quero fazer 30 minutos, 40 minutos de atividade física. Eu quero fazer isso. O que é isso que ela está colocando para ela? É um ideal, é um idealismo.
eu só vou fazer se der para eu fazer 30 minutos, 40 minutos. Se não der para eu fazer esse tempo, possivelmente ela não iria fazer. Então ela está focando no idealismo. E no longo prazo, isso é uma cilada muito perigosa. Porque às vezes você até se empolga com o resultado que você tem e você começa a idealizar muito, colocar muita expectativa. Por exemplo, não, eu quero essa semana não comer nenhuma vez chocolate. Não, essa semana eu quero faltar nenhuma vez da academia. Então, pode ser que você crie isso no seu trajeto, no seu processo. Lá, Marina, isso é uma baita cilada. Porque esse idealismo, ele pode te paralisar. Porque ele requer muito esforço. Ele requer muito foco para você conseguir fazer isso, de fato. Imagina ela. Ela lá, esse exemplo que eu estou dando dela, ela faz só 2 vezes. Ela não faz 3 vezes, ela faz só 2. Então ela vai começar a fazer a terceira. E para ela começar, ela já quer começar entregando as 30, 40 minutos. O esforço para isso é muito alto. Então se ela está num final de semana que ela está mais preguiçosa, cansada, ou às vezes até com compromisso, só dela pensar em, nossa, vou ter que parar meu final de semana e fazer 30, 40 minutos de atividade física, isso no cérebro dela já trabalha uma preguiça. Porque ela nem faz. Então ela vai ter que começar a fazer aquilo tudo. Então esse idealismo, Ana, seja bem-vinda. Esse idealismo paralisa ela. Então o que a gente precisa focar em uma situação assim? E você, no seu processo a longo prazo, você vai se deparar com situações assim. Você precisa focar no hábito. Primeiro, foque em construir o hábito. E no caso, se você já começou, foque em solidificar esse hábito. Tornar ele automático na sua vida. Por quê? Porque a gente só melhora algo que a gente começou. Não é verdade? E às vezes a gente nem começou uma coisa e a gente quer melhorar aquilo. Às vezes eu nem passei a fazer, eu faço 4 vezes atividade física, eu quero passar a fazer 6. Então eu quero começar já fazendo esses 2 dias a mais, perfeitinho, lindinho, igual eu faço nos outros 4. Será que eu vou conseguir? Se para os 4 eu já me esforço bastante, a chance de eu não conseguir é mais alta. Tá me entendendo? Então esse princípio de você não focar no idealismo, mas focar no hábito, em construção ou solidificação, fortalecimento do hábito. Isso é uma decisão que você já deixa tomada para o resto da sua vida. Olha que bom que é princípio. Você não precisa ficar toda vez, mas será que eu vou começar a me alimentar daquele jeito e já vou sair cortando isso e aquilo outro? Ou seja, um idealismo? Não, por você ter determinado para você que você não vai focar no idealismo e vai focar no hábito, possivelmente você já vai focar em algo que você vai começar a fazer. Por exemplo, chocolate. Eu não vou literalmente cortar o chocolate, mas eu vou pegar alguma refeição e outra, algum momento e outro que eu como esse chocolate e vou começar a diminuir ele. Nessa pequena diminuição, e às vezes é pequena mesmo, tá? Às vezes você come uma barra, você passa a consumir 1 fileira a menos, 2 fileiras a menos. Às vezes é pequena. Só que não importa. Não importa mesmo. Porque o que importa é quando você constrói o hábito. Quando você constrói esse hábito, fica muito mais fácil você melhorar. Lembre sempre dessa frase, tá? Você só melhora aquilo que você já começou. É impossível você melhorar uma coisa que você nem começou. Querer começar uma coisa melhorada é cair na armadilha do perfeccionismo. E o perfeccionismo paralisa. Porque, na verdade, o perfeccionismo é um medo de errar, de falhar disfarçado. Né? Se a gente for analisar de uma maneira mais neurocientífica, falando, e psicológica também, o perfeccionismo ele é um medo de falhar, disfarçado. Então a gente quer entregar o negócio perfeito. Só que justamente ter essa postura perfeccionista é o que aumenta a chance muito mais de falhar, de errar. A gente não tem percepção disso. A gente fica focando naquele conto, né? Naquele conto de fadas que vai dar tudo certo, só contando com o pensamento positivo, e esquecemos que as coisas acontecem quando a gente coloca a mão na massa. Isso, Rafael, disciplina antecede a espontaneidade. Muito bem lembrado, Marcelo. Muito obrigado aí, tá? Então a disciplina, você coloca o seu esforço inicialmente para depois isso se transformar em algo automático e espontâneo. É isso que o Marcelo está dizendo aí pra gente. A Letícia falou, precisa de ter constância, tema tópico. Legal, vocês estão gostando. A constância, ela passa a ser possível quando você já começou algo pequeno.
certo? Não tem como você começar algo grande já tendo constância. Eu sério mesmo, eu não me lembro de ninguém que começou algo grande tendo constância. Nem li, nem conheci, nem ouvi. Mas a gente coloca isso como uma história de conto de fada na nossa cabeça. Essa ideia perfeccionista. E a gente precisa aprender a tirar esses pés das nuvens e colocar os pés no chão. Fala, peraí, isso não existe. Não existe alguém que começa uma coisa já fazendo algo perfeito. Né? Não existe alguém que já começa um hábito e já está perfeito. Isso não existe. Existe pequena sementinha, cuidou dela, ela se transforma num brotinho. Esse brotinho transforma um caule, dá folhas, depois dá flores e frutos e por aí vai. Então são etapas. Então foque muito nesse princípio, tá? Esse princípio pode te ajudar muito a não cair em ciladas daqui para frente no seu emagrecimento, no seu objetivo de não perder o foco. Foque sempre no hábito, não foque naquilo que você está idealizando. Foque no hábito. Por exemplo, eu estou idealizando, você pode até ter em mente o que você idealiza. Eu quero continuar com esse meu emagrecimento e até o final do ano ter perdido mais 7 quilos. Você pode idealizar isso. Só que você não fica cego a ele. Ao você visualizar esse ideal, você pergunta, ok, para isso, que hábito que eu preciso começar? Ou que hábito que eu preciso dar mais atenção e melhorar para conseguir isso até o final do ano? Aí você está trazendo o pensamento para algo palpável. E algo real também. Porque às vezes você percebe que você precisa começar alguma coisa que você não começou ainda. Né? Por exemplo, eu acho que eu como muita massa no final de semana. Aí você pode começar a reduzir a massa no final de semana. Vai, Poli. Você pode reduzir a massa no final de semana. Eu percebi que eu estou fazendo atividade física só 3 vezes por semana. E se eu quero perder mais esses 7 até o final do ano, eu acho que vou começar a fazer 4 ou 5. Então você começa cuidando desse pequeno hábito. Não é buscando já fazer, sabe, de cara algo perfeitinho, não. Do tipo, eu faço nessas 3 vezes 1 hora. E eu quero já começar essa 4, 5 fazendo 1 hora. Talvez não é a melhor pedida. Talvez a melhor pedida é você começar pequeno. Por que você não começa fazendo 10, 15 minutos? O hábito fortaleceu, ficou mais fácil você pegar naqueles dias ali e encaixar a sua atividade física naquele horário que você viu que é melhor. Depois que isso está feito, é só melhorar. Então eu posso começar a partir de 15 para 20, fazer uma atividade física aí de 30 minutos nesses novos dias. E daqui a pouco, para eu começar a moldar fazer uma dança com a minha rotina, eu posso abrir espaço para talvez fazer 1 hora. Eu gosto da seguinte imaginação, né? Imagina que você tem 24 horas. E essas 24 horas, imagina uma imagem aqui cheio de pontinhos que complementam, que fazem essas 24 horas. Então você tem vários pontinhos conectados que formam as 24 horas. Se você quer encaixar alguma coisa nova aqui, você concorda que você vai ter que encaixar e dar uma remanejada para encaixar isso? Não tem como você chegar e colocar ali, mais 1 hora a mais no meu dia se eu já tenho as minhas 24 horas completas. Então é muito mais fácil eu colocar mais 10 minutos ali e tentar me moldar, que eu vou conseguir provavelmente. Depois que eu me moldei, eu posso ver se eu posso me moldar para 15. Eu posso ver se eu posso moldar para 20 e para 30. E sim consecutivamente, se você quiser, se você perceber necessidade. Então enxerga essa imagem, sabe? Não tem como, eu tenho as 24 horas, pô. Eu vou colocar uma coisa ali que vai me requerer 1 hora a mais, 40 minutos a mais de uma vez? Não, foque no hábito. Não foque nesse idealismo. Foca muito em construir o hábito primeiro. Hábito construído, depois você melhora. Você só melhora aquilo que você já começou, tá? Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio. Nossa, isso aqui eu já falei bastante dele, mas não é demais relembrar, não. Só fale e propõe aquilo que você consegue cumprir. Isso aqui é um mantra. Não é só um princípio, é um mantra se você quiser fazer dele para a sua vida. Porque se você só fala e promete para si mesmo aquilo que você consegue cumprir, claro, isso é o princípio que te traz uma impecabilidade com a sua palavra. Você passa a ser uma pessoa altamente confiável. Você se vê como uma pessoa muito confiável. Então, a autoconfiança em você bate forte. Para você superar um problema, uma dificuldade, um desafio, é muito mais fácil.
quando você é impecável com a sua palavra, quando você só fala aquilo que você consegue cumprir. Só que isso no longo prazo, para você ter foco, faz total diferença. Faz total diferença. E perceba que ele casa lindamente com o primeiro princípio. Se eu vou começar um hábito do início, alguma coisa pequena, eu vou propor isso. Eu não vou propor que eu vou começar a fazer aí atividade física todo dia e todo dia, 1 hora, se eu não consigo. Então, se eu consigo não todo dia, eu consigo hoje 20 minutos. É um exemplo, tá? Não estou falando que você tem que fazer todo dia. Eu estou pensando em todo dia. Todo dia eu consigo 20 minutos. Isso eu consigo. Olhando para a minha rotina, olhando para o que eu consigo fazer, 20 minutos eu consigo. Então, quando você propõe algo que você consegue, você já está usando 2 princípios ótimos. Que você vai fazer algo confiante, que você sabe que você consegue entregar. 2, que você vai cuidar daquele hábito de uma maneira sem ser irresponsável. Você vai pegar ele pequeno, ele do início às vezes, e vai cuidar, vai fazer ele germinar, vai facilitar, vai propiciar que ele cresça, que ele dê mais frutos. Tá me entendendo? E isso no longo prazo, caramba, desculpa a palavra, mas faz a diferença gritante para quem está querendo ter foco no longo prazo. Uma pessoa que... para você perder o foco no longo prazo, comece a falar e propor coisas que você não consegue fazer. Você perde foco rapidinho. Rapidinho. Em 1 semana é bem provável que você já desanimou e perdeu o foco. Por quê? Porque você está falando coisa que você não consegue fazer. E às vezes você está propondo coisas muito distantes. Né? Coisas que, tipo, vai demandar muito esforço. Eu nem comecei isso, nem fiz isso ainda direito, eu já quero fazer algo assim. Então, e aí o seu cérebro ele vai frear. Porque pensa, olá Cris, o seu cérebro ele quer as coisas mais fáceis possível. Acho que você já percebeu isso, né? Se não percebeu, mais cedo ou mais tarde você vai perceber. Então, para ele querer as coisas mais mastigadas, mais fáceis possível, você precisa trabalhar desse jeito para ele. Como? Só de eu falar, só de eu propor, falar e prometer só coisas que eu consigo cumprir, isso já é um ótimo começo. Porque aí você já sente a confiança e você faz aquilo que literalmente você consegue entregar. Então esse é o segundo princípio. Tá? Só fale, só prometa aquilo que você consegue cumprir. Isso pode fazer muita diferença para você, tá? Curto, médio, longo prazo. Falo isso por experiência própria, porque é algo que eu tenho praticado, tá? Não é algo simples, esse princípio de se adentrar ele à sua vida, né? De pegar para a sua vida, não é simples, mas quando se pega, o impacto que faz é muito grande. É muito grande. Porque você passa a ter, de fato, uma maior facilidade com aquilo que você está querendo entregar, sabe? Fica mais simples. Fica bem mais simples. Certo? Terceiro princípio. Nossa, isso aqui vai te salvar, hein? Vai te salvar. Para tudo, crie rotina para tomar menos decisões. Para tudo, crie rotina. Para tudo, crie rotina. Isso é um princípio que você pode levar para um hábito que você vai começar, algum objetivo novo que você quer buscar, um hábito novo que você vai começar, alguma coisa que você quer se livrar. Para tudo que você está querendo conquistar na sua vida ou melhorar, pense, eu preciso construir uma rotina para isso. Por que eu preciso construir uma rotina para isso? Primeiro, porque quando se cria rotina, você decide menos. Porque a rotina ela flui, né? A rotina em si é uma coisa que você faz no automático, sem decidir, muitas vezes. Isso é rotina. Então ficou automático. Por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu abro o olho. Qual é a segunda coisa que eu faço quando eu acordo? Puxo o celular. É um exemplo típico. Puxo o celular, checo alguma coisa, etc. Daqui a pouco eu levanto da cama e vou fazer meu café. Vou pro banheiro, escovo o dente. Isso tudo você não faz. Você faz sem pensar. Porque seu cérebro acostumou. Não vai ficar ali, você acorda, abre o olho e vai pensar, o que eu faço agora? Eu puxo o celular, ou eu levanto para ir tomar uma água, ou eu coloco o chinelo e vou até o banheiro. Você não faz isso. Você não faz isso, pô. Você faz as coisas no automático. Seu cérebro transforma em rotina. Coisas que você não precisa pensar para fazer. E quanto mais estrategicamente você conseguir fazer isso por você, o longo prazo não vai fazer a menor diferença na sua vida. É o que está acontecendo hoje comigo. Tá? Quem está me acompanhando aí, hoje foi o dia 146, eu acho.
Hoje é o dia 146 do ano e é o dia 146 que eu fiz atividade física. Eu fiz uma promessa para mim, né, lá para o pessoal do grupo, que eu vou fazer 300 dias de atividade física esse ano. Na verdade, eu quero fazer 365, tá? Primeiras pessoas que eu estou dizendo aqui real, né? Eu estava pensando sobre isso, mas eu já decidi. Quero fazer atividade física todo dia esse ano. E o que está me ajudando? O que está me ajudando? O que você imagina que seja? Princípios, rotina, essas duas coisas. Sem dúvida alguma. Criei rotina que facilita isso para mim. Criei princípios que facilitam isso para mim. Não preciso ficar decidindo, que já está decidido. Eu só preciso, às vezes, quando, por exemplo, levantei de manhã, não deu para fazer atividade física naquele momento. Eu só preciso dar um jeito de abrir uma janela à tarde e fazer. E mesmo se não abre a janela à tarde, eu coloco uma nova regra ali para mim. Eu falo para mim, ó, você não vai tomar banho e jantar antes de você fazer essa atividade física. Você não vai. É pré-requisito. Antes de você jantar e almoçar, você vai ter que fazer essa atividade física. E como eu já faço todo dia, transforma em rotina. Claro que se eu fizesse isso no ano passado, talvez eu não conseguiria. Porque no ano passado, para eu fazer os 300 dias, foi um parto, confesso para você. Foi bem difícil, não foi fácil. Eu lembro que teve dia que eu estava muito cansado, não deu para fazer, porque eu não criei rotina o ano passado. Então eu fazia a hora que dava e não estava fazendo atividade física de manhã, eu fazia sempre no final da tarde, não estava na pegada de acordar cedo. Hoje eu estou apaixonado por acordar cedo. E o ano passado era um parto, porque tinha vezes que eu chegava, estava muito cansado, uma sexta-feira à noite, por exemplo, e eu já estava quase estourando o meu limite de dias que eu podia faltar. Era um desafio que eu entrei no ano passado e eu propus esse desafio pro pessoal esse ano. Eu tinha que sair à noite para fazer uma corrida, para fazer alguma coisa, ou fazer um yoga aqui, dependendo do clima que eu estava precisando, eu fazia alguma coisa. Mas eu fazia forçado às vezes, o ano passado. Agora esse ano eu já vim muito mais preparado, inclusive falo direto isso pro pessoal lá do grupo e falo para vocês aqui. Se você quer ter facilidade numa coisa a longo prazo, primeira coisa, rotina. Constrói uma rotina, que inclusive esse é o princípio. Para qualquer coisa que eu quero, eu preciso ter uma rotina que me leva até essa coisa. Eu quero estudar mais para passar no concurso. Cria uma rotina para o estudo. Rotinas que vão tornar tudo mais simples para você. Por exemplo, acho que esse eu nem vou dar exemplo porque não necessariamente é a nossa área, né? Vou dar um exemplo de emagrecimento, melhor. Eu quero comer arroz dia sim, dia não. Exemplo, veio aqui na minha cabeça agora. Eu ia falar menos arroz, mas eu sempre falo sobre isso. Vou falar comer arroz dia sim, dia não. Ou pão dia sim, dia não. Então eu preciso criar uma rotina que me facilita isso. Por exemplo, é bem provável que quem coma arroz tenha uma saciedade por conta do arroz também. Ou seja, um volume maior de comida no estômago. Certo? E se falta aquele arroz sem você criar algo por trás disso, você vai sentir fome. Então, muito provavelmente na sua rotina seja importante o quê? Antes do almoço ou após o almoço, você ter alguma coisa que complementa a sua saciedade. Principalmente coisas que vão dar saciedade. Né? Então, antes ou depois, você poderia talvez usar frutas mais fibrosas. Antes do almoço ou após o almoço, tipo melancia, mexerica, laranja, abacaxi, que tem mais fibras, né? A goiaba também, principalmente se você come ela toda. Então, vão dar mais fibras. Eu posso, às vezes, fazer antes do meu almoço um prato pré com um pouco de proteína e bastante salada. Vai me dar uma saciedade nesse dia. Aí, a hora que eu vou pro prato de comida oficial meu, tá? Com um pouquinho de feijão, com o restante da minha proteína e até um pouquinho mais de legume, eu já vou estar mais pré-saciado. E ali, naquela refeição, não vou ter tanto problema. Porque eu criei a rotina de antes do almoço fazer essa pré-refeição. Ou criei a rotina de depois do almoço fazer a refeição, esse complemento, com uma fruta, com mais salada, talvez, alguma coisa que vai te gerar maior saciedade. Para tudo que você for querer fazer, você precisa ter uma rotina. Porque é a rotina que te salva. Uma vez eu falei isso aqui, e é bem verdade. Como a sua força de vontade ela é finita, você não pode contar com ela sempre. Então, nos dias que você puder contar com a sua força de vontade, de decidir coisas, ótimo, show de bola. Mas nos dias que você não puder contar com ela, a sua rotina te salva. É o que acontece comigo. Eu posso dizer para vocês assim que, sei lá, a cada 10 dias, vamos colocar aí, a cada 10 dias,
8 eu consigo ter força de vontade. 2 não. Nesses 2 não, eu vou ficar vulnerável à mercê de desistir e parar os meus objetivos por conta disso? Não, a minha rotina me salva. Quantas e quantas vezes eu acordei de manhã querendo ficar mais na cama ou querendo só tomar um banho e começar a trabalhar sem fazer atividade física? Já quis várias vezes. Já fiz várias vezes. Só que aí o que me salvou foi a rotina. Sabe? Fica esquisito. Eu vim trabalhar sem ter feito a minha atividade física. Fica muito esquisito, sem eu ter feito meu ritual da manhã. Então eu faço sempre a rotina, por mais que eu não estou com vontade, a rotina ela me leva para as ações rapidamente, sem eu precisar ficar decidindo, e isso fica muito mais simples para mim. Faz sentido isso para vocês? Conta aí para mim, vocês estão tão quietinhos. Se sim, faz sim para mim aí, se está fazendo sentido para vocês, como que a rotina ela pode ser um braço direito. Todos esses princípios, na verdade, podem ser 5 incríveis conselheiros e braços direitos que vocês podem ter. Mas comenta aí pra mim se tá fazendo sentido, ou se eu tô viajando, se eu tô falando coisa aqui que não tem nexo com nada, tá? Marcelo mandou um joia. Espero que esteja fazendo sentido pra vocês, tá? Porque se eu quero conseguir ter foco a longo prazo, eu lembro que a Jaque, uma das pessoas que tá assistindo aí, ela pediu, né? E eu acho que a Maria não tá aí, né? Ela também tinha pedido, o Emerson tinha pedido, não sei se ele tá aí. É que hoje eu mudei, né, o horário. Fiz um pouquinho mais cedo. Muito sentido sim, Rafa, que legal. Quando a gente quer uma coisa no longo prazo, a gente não pode contar com força de vontade, cara. Não pode, porque ela é finita. Ainda mais no nosso dia de hoje, né? A gente tem, o fator, ela tem o fator da pandemia, que pega muito o fator emocional em cima da gente. A gente tem o fator da nossa rotina mesmo, que às vezes fazendo coisa de casa, às vezes fazendo com uma certa insegurança por conta até do vírus e tudo. Isso tudo afeta a gente emocionalmente. É como se a nossa força de vontade ela fosse embora até mais rápido. Porque é como se exigisse mais da gente, sabe? E contar com força de vontade no longo prazo é muita irresponsabilidade. Porque ela é finita e numa situação dessa ela é mais finita ainda. Então, olha só. Eu já até esqueci aqui. Olha só, se você foca sempre em construir ou fortalecer hábitos, ao invés de querer fazer coisas perfeitas e idealistas. Se você foca em sempre só fazer aquilo que você dá conta. Eu só falo, prometo, aquilo que eu dou conta de fazer. Que eu consigo cumprir. E se você cuida de ter rotina que te ajuda com isso, meu amigo, minha amiga, fica ou não fica mais fácil você cumprir isso? Você vai tomar, o número de decisões que você vai tomar para fazer aquilo é assim, absurdamente menor. E como eu já falei aqui bem no início da live, decisões é uma das coisas que mais cansam e drenam a força de vontade, tá? E drenam o foco consecutivamente. Então, por tomar menos decisões, você já tem mais energia para fazer a rotina, por exemplo. Certo? Para mim faz sentido se programar. Se programar é uma das etapas para ter rotina, tá? Mas a rotina em si que eu digo é quando você torna tudo automático. Você vai pensar em como que você vai fazer de fato? Sim, você vai pensar, você vai testar, né? Eu vou começar o dia assim, depois eu faço assado, depois eu encaixo isso e tal, tal, tal. Então vai ficando automático. Se deu certo, maravilha. Se não deu certo, veja o que é que seria melhor mudar. Porque igual eu falei pra vocês, tem dia que dependendo do número de pacientes que eu marquei de manhã, às vezes fica muito apertada a agenda, eu preciso marcar mais gente de manhã, e o que aconteceu bastante na semana passada, por exemplo, nessa eu não deixei, já deixei mais livre para não surtar igual eu surtei na semana passada. Então, às vezes, em algumas situações, eu preciso fazer diferente. Então eu não fiz atividade física a maior parte das vezes na semana passada, acho que 1 ou 2 dias só eu fiz. Os outros 5, 6, eu fiz tudo no final do dia. Só que aí eu já tinha em mente que, por exemplo, os meus últimos horários ou ia ser mais cedo ou eu ia criar intencionalmente uma janela ali. Isso pra mim, obviamente você vai adaptar isso pra você. Eu lembro que teve dia que terminou mais cedo, terminou, já fiz meu yoguinha lá, fui tomar banho e finalizei meu dia. E teve dia que tipo a pessoa só podia muito à tarde, tipo umas 7 horas da noite. E aí eu coloquei uma janela.
das 5 até as 7, para eu poder o quê? Fazer meu yoga, comer, tomar banho e atender essa pessoa às 7 horas da noite. Então, rotina. Você passa a se habituar a fazer as coisas de uma maneira muito mais fácil, com o menor esforço possível. Depois que o hábito, parece que o corpo pede atividade física, né? Pede. Eu falei isso, já que você não está no grupo com a gente, eu falei isso, as meninas estão indo de prova. Eu falei com elas essa semana isso. Já está tão automático que eu não consigo ver o meu dia mais sem atividade física. Não consigo mais, sabe? Não consigo mesmo. E elas me disseram também que está bem similar assim para elas, né? E isso é incrível. Claro que o hábito ele fortalece muito isso. Mas o hábito ele só se cria depois que você tem uma rotina que favorece esse hábito. Podemos dizer que a rotina é um solo fértil. O hábito é a semente que vai germinar nessa rotina. Podemos dizer isso, tá? O hábito ele vai germinar em uma rotina favorável. Então, se você quer, às vezes, germinar um hábito em uma sem rotina, é muito mais difícil. Não quer dizer que não vai conseguir. Mas, às vezes, o esforço que você tem para construir aquele hábito é um parto. E aí não vale tanto a pena, né, no longo prazo. Você tem muito esforço para manter aquele hábito. Agora, às vezes, se você cria uma rotina que favoreça aquele hábito, fica muito mais simples. Porque seu esforço é menor. Você consegue manter isso mais no longo prazo. Tá bom? Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Então foque, antes de pensar em preciso ter o hábito de fazer atividade física, preciso ter o hábito de deixar as minhas marmitas, minhas comidas prontas. Antes disso, pense em que rotina eu posso usar para conseguir isso. Que rotina? No meu dia a dia hoje, como que eu posso criar uma rotina para fazer atividade física de uma maneira mais fácil? Você vai possivelmente ter uma resposta aí. Por exemplo, tem um paciente meu que o que ele está fazendo agora, na verdade a gente acabou o trabalho agora, né? Teve bastante resultado. Ele está fazendo algo que eu fiz na época do mestrado. Não é nem no começo do dia, nem no final do dia que ele está fazendo atividade física. Para ele funcionou bem no horário do almoço. Porque ele tem aula, né? Ele estuda medicina e está fazendo remoto. E a janela que tem entre a última aula da manhã e depois que vai começar à tarde, ele encaixou o treino dele, ele toma banho e ele almoça. E tá encaixando super, tá dando super certo para ele. E foi uma das perguntas que eu fiz para ele. Bom, se você quer ter esse hábito de fazer atividade física aí 5 vezes na semana, de que maneira você pode começar a criar uma rotina? Onde você pode começar a criar uma rotina aí? E ele percebeu que no horário do almoço é um horário talvez muito mais tranquilo para ele. Porque de manhã, às vezes ele acordava muito cansado, não dava certo, à tarde também chegava muito cansado, no meio do dia ele se sentia ainda muito disposto. E ele olhou para aquela janela como uma oportunidade. Então olha em como que você pode criar rotina. Quero ter as minhas marmitas, as minhas refeições prontas para a semana. Como que você pode criar uma rotina para conseguir isso? Onde que você pode encaixar essa rotina? Certo? Então, vai ser no domingo. Eu vou acordar no domingo, vou ao supermercado na feira, vou trazer as coisas e já vou começar a deixar pré-produzido ali. Vou deixar as coisas cortadas, lavadas, algumas coisas cozidas. Vou almoçar alguma coisa mais leve, por exemplo, para poder dar conta de fazer isso. E aí só o meu jantar que vai ser mais com cara de domingo. Mas o meu almoço vai ser uma coisa mais leve para eu dar conta de já deixar tudo pronto e ganhar o finalzinho da tarde para mim. E à noite eu fazer um jantarzinho melhorzinho para mim no domingo. Pronto, você criou uma rotina de acordar, ir ao supermercado, feira, chegar, deixar tudo picadinho. E aí entra requezinho. Eu não ia falar disso, mas já vou falar aqui, dica. Olá, Denisa, seja bem-vinda. Quando você for criar uma rotina, pense também em como que essa rotina pode ficar mais gostosa. Como que ela pode ficar mais simples, mais interessante essa rotina? Como que ela pode ficar mais gostosa? Olá, Rafa, seja bem-vinda. Por exemplo, tem muito paciente meu que quando faz normalmente sábado ou domingo, aí chega em casa para fazer as marmitinhas, as coisas, as comidas para deixar pronto para a semana, a pessoa, eu ajudo elas, né, a descobrir coisas que pode deixar essa rotina mais interessante. Porque às vezes só cozinhar fica chato, né? Não tem nada ali que deixa legal, divertido. Então às vezes a pessoa ela pode criar uma rotina que passa a ficar mais interessante. Por exemplo, eu tenho, na verdade tinha, porque agora não está mais no Netflix, né? Eu tenho uma paciente que fazia isso
ela fazia isso ouvindo, né, não assistindo, mas ouvindo Friends. Sabe Friends, seriado? Agora saiu do Netflix, vai entrar agora no HBO Max. Porque eu sei, porque eu sou fã de Friends também. Mas ela fazia ouvindo o episódio do Friends. Então ficava muito mais divertido, porque ela estava fazendo, óbvio que aí ela estava ouvindo, entendendo o que estava acontecendo lá e ria de lá de onde ela estava fazendo as coisas dela. Eu, por exemplo, muito tempo, e tem alguns pacientes que fazem isso também, que a hora que eu ia fazer, eu colocava uma música, colocava um petisquinho leve para mim, normalmente era um amendoim, uma azeitona, talvez um palmito, e uma cerveja eu usava. E nesse momento aí, eu ia apreciando o meu petisquinho e ia fazendo tudo. Porque era uma maneira que eu criei de, com a música, né, de deixar o momento mais gostoso. Então você nem percebe que é uma rotina. Você considera como é um momento gostoso seu. Você cuidar, preparar, deixar pré-organizado as suas coisas para a semana, ao mesmo tempo que você está curtindo ali, por exemplo, uma música, um petisquinho, um seriado, um podcast, uma cervejinha, um suco natural, bem gelado de fruta, não sei. Sabe? Você pode pensar em tornar esse momento mais gostoso. Tem um paciente meu que faz em casal, porque em casal e aí vocês conversam, né? As pessoas conversam, interagem, fica mais interessante. Agora, para quem é solteiro e mora sozinho, resta essas outras oportunidades que eu falei aí. Certo? Então, é muito interessante também quando você vai criar uma rotina, e essa rotina talvez para você não seja tão gostosa assim, principalmente no início, depois você até acostuma com ela, talvez você nem sinta a diferença, mas aí pensa em como você pode deixar ela mais gostosa, mais interessante. Isso faz bastante diferença, tá? Quarto princípio, não inicie... A Siri aqui já tá falando. Peraí, gente. Nossa, isso me irrita. Ela começa a falar sozinha. Não inicie uma semana sem ter suas refeições planejadas. Isso aqui, eu estava falando disso agora, né? É até bom porque a gente reforça. Isso é um princípio. Por que é um princípio? Eu não admito começar uma semana sem ter as minhas refeições planejadas. Isso é um princípio. É uma decisão que eu já tomei. Não preciso ficar pensando, vou fazer ou não vou. Não. Eu não começo uma semana sem ter as minhas refeições planejadas. Não começo. Se você quer ter foco no emagrecimento no longo prazo, esse é um dos princípios que eu recomendo muito estar no seu leque, no seu cardápio de princípios. Precisa ter. Precisa ter. Como eu disse no início, para quem perdeu, princípios são como conselheiros, leis que vão guiar as suas escolhas. E, por exemplo, não inicio uma semana sem ter as minhas refeições planejadas. É uma lei. É um conselho. É um princípio. Você não vai começar sem ter isso determinado para você. Quando você estabelece isso, você, obviamente, vai começar a criar o hábito de planejar. E, obviamente, você vai começar a criar o hábito de ter uma rotina para esse momento, certo? E aí, com semanas passando, semanas atrás de semanas, você vai perceber como que você não vive bem mais sem esse princípio. Ele passa a ser como uma tatuagem sua. Passa a ser como literalmente um mantra seu, uma coisa que está gravado em você e que, tipo, não consigo me imaginar sem isso. Como que eu inicio uma semana sem ter minhas refeições planejadas? Talvez você se acostumou hoje a começar a sua semana sem ter suas refeições planejadas, porque você se acostumou a ter uma saída. Tá entendendo? Então, a saída que você tem é um princípio, sem você perceber, mas é. Porque se eu não tenho nada, se eu tô cansada, eu opto por aquilo. Então, o meu princípio é, não preciso me preocupar em planejar. Eu sempre tenho uma saída. Isso é um princípio. Você talvez não colocou ele conscientemente na sua cabeça, mas você está vivenciando ele. Mas esse princípio não está te ajudando, não vai te ajudar com certeza no foco no longo prazo. Então, se você quer maneiras de tornar o seu foco no longo prazo muito mais simples, tenha, por exemplo, esse princípio no seu leque aí. Eu não vou iniciar, eu não inicio uma semana sem ter as minhas refeições planejadas. E quando eu digo refeições, tá? Eu não estou querendo dizer no sentido de restaurante, de cardápio, de menu. Tá? Porque quanto mais você pensar assim, fica mais difícil. Pense da maneira mais simples. Da maneira mais simples. Se você tem ali o seu arroz e feijão, se você tem a sua proteína, se é animal, se não é. Ou se você faz combinações de proteínas, né, para quem é vegetariano, por exemplo, como eu.
se você já tem a sua folha definida, a sua fruta definida, o seu legume. A gente fica tão preocupado em, nossa, eu vou comprar quais frutas, quais folhas, quais legumes. E aí, por tamanhas opções, a gente às vezes para, trava. Olá, Keila, espero que esteja tudo bem com você. A gente para, trava. E isso fica, sabe, fica um parto para decidir. Imagina se você vai ter que decidir entre várias frutas, entre várias folhas, entre vários legumes. Não é legal. Não é legal. Então opte sempre pelo mais simples. Você pode optar, por exemplo, por eu vou sempre comprar duas frutas para minha semana. Uma folha e um legume. Eu comendo todo dia, eu estou extraindo nutrientes desses alimentos todo santo dia. Hora que vira a semana, eu posso trocar. Essa semana eu vou pegar essas duas frutas e essa semana eu vou pegar essa folha e esse legume. Passa mais uma semana que você extrai nutrientes de todo dia desses alimentos. Vira a semana, você troca de novo. Vira a semana, você troca de novo. Mas perceba, a cada semana as opções são pequenas. O número é pequeno, o esforço é pequeno. Para você conseguir é muito mais fácil. Mas, quem me acompanha sabe, nutrição não é uma coisa definida por uma refeição, por um dia, por uma semana. Ela é construída. Então, como você variou de semana a semana, a sua nutrição ela é construída, ela é somada semana após semana e no final do mês você tem um saldo muito melhor do que pessoas que ficaram ali ó, travadas em querer comer colorido, lindo, maravilhoso, esses pratos que vocês veem no Instagram aí todo santo dia e conseguiu fazer isso 2 dias da semana. Você extraiu muito mais nutriente, você se alimentou muito melhor do que essas pessoas que ficaram travadas nesse perfeccionismo. Então opte com certeza por você fazer o mais simples, tá? E isso encaixa como uma luva em quem quer ter o princípio de eu não vou começar uma semana sem ter as minhas refeições, os alimentos que eu quero para essa semana pensados, planejados. Não vou começar. Não comece uma semana assim. Então toda vez que está prestes a começar uma semana, você já se mobiliza para começar ela planejado, definido. Faz sentido isso para vocês? Me digam aí, me mandam um sim aí se tá fazendo sentido. Minha boca tá seca, eu vou beber água. Tá fazendo sentido, meu povo, meu povo querido? Estão tão quietinhos aí? Tá fazendo sentido? Manda um sim aí para mim, por favor. Tem um delay, né? Muito sentido. Que bom, Cris. Sim, Denisa, que bom. Que massa, então. Então, pensa só em você passando semana após semana e tendo isso como um mantra para você. E é um mantra mesmo, tá? É uma coisa que você decide para você. Está decidido. Sabe quando você decide, por exemplo, Deixa eu pegar um exemplo bem marcante. Sei lá, vamos supor que você vai ter uma reunião com alguém e você decide com você assim, ó, eu não vou sair daquela reunião sem expor isso, isso e aquilo para a pessoa. Isso você já está pré-decidido, você já definiu. É uma coisa tão importante para você que você já definiu, você já foi para a reunião, esse exemplo, tá? É mero exemplo, tá, gente? Mas você já foi para a reunião com mira laser, você já sabe qual é o seu objetivo, qual é a sua meta ali na reunião, você já sabe. Então, quando você já sabe, fica muito mais simples, concorda? É a mesma coisa aqui em você definir o que você vai comer na semana. É como se você marcasse uma reunião com você e vai falar, eu não vou sair dessa reunião sem ter definido o que vai ser que eu vou comprar no supermercado, que eu vou trazer para essa semana e que eu vou deixar pré-preparado para minha semana, para deixar as coisas muito mais fáceis para mim. Aplicar a regra do 6-1, que eu sempre falo aqui para vocês, que eu aplico com meus pacientes inclusive. Usar um dia para investir meu tempo para ganhar tempo e muito mais comodismo em 6 dias. Então, em um dia eu planejo, por exemplo, faço a maior parte das coisas, para nos outros 6 eu fazer o menor esforço possível. Que menor esforço possível? Pegar uma coisa, descongelar no micro-ondas, pegar uma salada e temperar rapidamente e às vezes até no máximo você pegar uma carne sua, por exemplo, se você come carne, e passar ali rapidinho na frigideira e está pronto.
5 minutos. O esforço é muito menor do que você ter que parar, nossa, tem salada, né? Mas nem lavei, nem piquei, tem que fazer isso e depois temperar. Ah, não, deixa. Vou comer só isso aqui mesmo. E, tá entendendo? Então, quando você deixa as coisas já adiantadas, vai ficar extremamente simples. E passa a semana, você não admite entrar naquela semana sem ter definido. É um princípio seu. Porque isso te poupa tempo, te poupa decisão, te poupa estresse, te poupa frustração. Tá me entendendo? O princípio te poupa tudo isso. Porque você já se posiciona antes. E aí fica muito mais fácil no longo prazo. Ó a Poliana aí. Que bom te ver aqui, querida. É raro você entrar no Instagram, hein? É isso, é paciente minha, tá, gente? Lá de Espírito Santo, eu não lembro se você é de Vitória, né, Poli? Não lembro agora de cabeça. Ou é da cidade próxima, não lembro. Último princípio. A gente já tá terminando, tá? Quinto e último princípio. Seja estratégico com sua força de vontade. E isso é para selar o que a gente falou nos 4 anteriores. O que é ser estratégico com sua força de vontade? Eu vou usar ela de acordo com a minha capacidade. Isso se comunica com os outros 4, tá? Se você for perceber. Se comunica com o primeiro, com os 4 primeiros princípios. Eu vou usar a minha força de vontade de acordo com o que eu consigo entregar nesse momento. Isso, eu vou dar um exemplo bem prático, por exemplo. Você acorda cedo e vou falar por mim, tá? E eu sei que alguns pacientes meus são assim também, inclusive a Poli. Vila Velha, legal. Você acorda cedo e acorda disposto. Ou disposta. E aí, você concorda que nesse período da manhã, você está mais apto ou apta a fazer coisas mais difíceis. Fazer coisas mais complicadas. Talvez requerem uma força de vontade maior, um foco maior. Tá me entendendo? Então, se eu deixo para esse início do dia coisas mais simples, coisas que eu nem preciso decidir, exemplo, pagar conta, sabe? Ir lá na cidade fazer algumas coisas, falo lá na cidade porque a gente está mais em casa, mas lá na cidade fazer algumas coisas. E aí você deixa para o final do dia onde a sua força de vontade já caiu para fazer as coisas mais difíceis, isso não é ser estratégico e inteligente. É isso que eu quero dizer. Você tem que perceber na sua rotina, cada um aqui entra muito naquela live que o Marco fez aqui com a gente sobre ciclo circadiano. Tem as pessoas vespertinas, tem as pessoas que são mistas e tem as pessoas que são matutinas. As pessoas mais matutinas é muito mais interessante que elas façam as coisas mais desafiadoras pela manhã. As pessoas mais vespertinas é muito mais interessante que elas façam as coisas mais desafiadoras à tarde ou à noite. E as meio termo pode testar nesses dois aí e ver o que é que dá certo. Então isso é ser estratégico com a sua força de vontade. É você saber que você tem um limite. Eu gosto muito dessa metáfora porque ela ajuda a visualizar bem. Imagina que é uma bateria de celular. Você está começando o dia com 100%. Então eu sei que eu vou ter que usar uns aplicativos mais pesados nesse dia e alguns mais leves. Então enquanto eu tenho meu 100%, eu vou garantir os aplicativos pesados, poxa. Por que eu vou marcar bobeira com outros aplicativos mais leves e correr o risco de depois minha bateria acabar com aplicativos mais pesados? É o mesmo raciocínio. É exatamente o mesmo raciocínio. Eu começo com 100%. É muito mais interessante que eu use de uma maneira estratégica a partir do meu perfil, a partir do que eu me sinto melhor. E, por exemplo, a pessoa vespertina, ela vai muito preguiçosa no início do dia, ela vai pegando no tranco ali depois do almoço, vai chegando à tarde e já vai melhorando, vai ficando ligadona. Então, nesse momento, é onde a bateria dela fica melhor. Então, ali, nessa empolgação do final de tarde, talvez seja um momento melhor para ela fazer alguma coisa mais desafiadora. Agora, hoje, o meu foco está logo de manhã. Me dá 30 minutinhos só para eu recuperar do acordar. Normalmente eu passo esses 30 minutinhos meditando e comendo. Então depois disso aí eu já estou zero. Já posso fazer atividade física, já posso fazer qualquer outra coisa que seja mais desafiador para mim. Então sempre seja estratégico com a sua força de vontade. E isso no longo prazo te dá uma vantagem em quem não sabe disso em relação a essas outras pessoas muito grande. Porque as pessoas que não sabem, sabe como que elas vão agir? No modo Zeca Pagodinho. Vida leva eu. Se deu, deu. Se não deu, amém. Entendeu?
pessoa ela vai fazer desse jeito. É o que as pessoas estão acostumadas a fazer. Você que está aqui aprendendo isso, você sabe que você tem 100% da sua força de vontade todo dia ali. Oi, gente, perdoa. Internet aqui, não sei o que aconteceu. O modem tá normal. Mas enfim, travou aqui, tá? Voltei, coloquei a 4G. Mas eu tava dizendo que por você iniciar um dia, às vezes, com 80% da sua força de vontade, da sua energia, né? Não começou um dia bem, você precisa. Tá travando agora, Jaque? Porque tava ruim antes. Apareceu aqui pra mim e pausou. Aí eu tirei o Wi-Fi, coloquei o 4G e aí voltou. Porque eu acho que a internet ela deu algum travamento, mas não sei por quê, porque o modem tá com as luzes ali normal, né? Tá travando agora ou tava travando minutos atrás, segundos atrás? Confirma pra mim, por favor. Melhorou agora, então era antes, né? Deu pra vocês entenderem antes o que eu tava falando, até onde deu pra entender? De uma maneira mais resumida, eu estava dizendo que você vai sempre acordar com o seu 100%. Nem sempre vai ser o 100%. Às vezes vai ser 80%, como eu falei. Tem dia que você vai acordar mal. Normal isso acontecer. Então, se eu inicio o meu dia não no meu 100%, né, seria ainda mais irresponsabilidade minha eu querer fazer coisas mais desafiadoras longe do meu pico de força de vontade. Se eu sou mais matutino, eu precisaria fazer isso logo cedo, já entregar cedo para garantir o meu dia. E às vezes, justamente por você entregar de manhã, você recarrega um pouco da sua força de vontade. Isso aconteceu muito comigo. Acordei assim, indisposto a fazer atividade física, pela rotina, como eu falei para vocês mais cedo. Fui lá e fiz. Quando eu voltei muito melhor do que eu fui. Então, se eu comecei o dia com 70, eu voltei com 90. Isso pode acontecer, e acontece mesmo, principalmente quando você faz algo que te ajuda a se recarregar. Se sempre quando você faz atividade física você se sente bem depois, é bem provável que a atividade física seja uma boa ideia para você usar em situações que você está ali, meio morocochô, não acordou tão bem, está no seu 70%, no seu 60%, no seu 80%. É bem provável que a atividade física seja uma boa ideia para você usar de maneira estratégica para voltar melhor do que você foi. Eu faço isso consistentemente para me ajudar em momentos, em dias mais difíceis. Dias que eu ou acordei cansado, ou acordei muito preocupado, ansioso, ou acordei preguiçoso. Né? Preguiçoso é uma das coisas que mais acontece em questão de não acordar bem no meu caso, não sei se é no seu. Então nesses dias aí, eu sempre uso atividade física. E a comunicação que eu uso não é que tipo, mas eu tô com preguiça, eu não vou. Mas tá frio, mas eu não vou. A comunicação que eu sempre uso é, tá ruim agora, mas vai ser melhor quando eu voltar. Então eu sei que ao voltar vai ser melhor. Então fica irresistível para mim. E aí, como eu vou fazendo isso em rotina, vai ficando irresistível. Como eu falei, perceba que todos esses princípios que eu comentei aqui, eles se conectam. Eles se conectam e faz você ter um controle de foco e de força de vontade no longo prazo muito maior. Tá? Então, recapitulando, para a gente finalizar aqui, primeiro princípio para você conseguir manter o foco no longo prazo no seu emagrecimento. Foque no fortalecimento do hábito ou então na construção do hábito em si. Não queira fazer uma coisa maravilhosa se você nem começou. Não queira melhorar uma coisa que você nem começou. Né? Você só melhora aquilo que você começou. Então foque no hábito, não foque no idealismo, no perfeccionismo, não. Foque em fazer as coisas primeiro, conseguir fazer, conseguir entregar, para depois você melhorar. Rafael, eu tô sedentária, mas eu quero começar fazendo 3 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Não faça isso. Você pode fazer e dar certo? Pode, mas a chance de não dar certo é alta. Então qual é o meu conselho para você? Use as 3 vezes, mas comece pequeno. Por que você não começa fazendo 5, 10 minutos de caminhada, 3 dias? Uma volta simplesmente no seu quarteirão, próximo à sua casa? Cria esse hábito. Criou o hábito? Toda semana você tá fazendo isso? Já virou uma rotina sua isso? Já até começou a construir essa rotina em torno disso? É hora de você pensar em melhorar.
Então eu posso sair de 5, 10 minutos para 15, para 20, para 30. Aí você consegue melhorar. Então, cuidado com essa cilada, hein? Ela acontece muito, por isso que eu foquei muito nela hoje aqui nessa live. Então, foque na criação ou no fortalecimento do hábito e não no perfeccionismo dele. Só fale e proponha aquilo que você consiga cumprir. Ou seja, tem esse princípio de você ser impecável com a sua palavra. Isso a gente ouve dizer desde criança, principalmente para com os outros, né? Mas com a gente não ouve falar disso. E é com você que você deve ter o maior cuidado. Porque se você tem cuidado com você, automaticamente você vai ter com os outros. Se você tem com os outros, não necessariamente você tem com você. Porque às vezes o que você tem com os outros é uma educação forçada. É uma educação forçada. Não é que necessariamente você queria realmente ser impecável com a palavra com aquela pessoa. Às vezes é, às vezes não é. Mas quando você já se educa a ser consigo desde cedo, isso vira um princípio seu. É uma lei sua. Que você é impecável com a sua palavra com você e automaticamente com os outros. Você não consegue se ver mais ferindo, denigrindo, mentindo, faltando com a sua palavra. E eu não estou falando isso apenas no sentido de promessa, tá? De falar assim para os outros. Não. Eu estou falando de qualquer coisa que você queira fazer para emagrecer. Eu quero, igual eu dei o exemplo hoje, eu quero parar com chocolate. Não queira parar com chocolate. Você não vai conseguir parar com chocolate. Queira uma coisa que você consiga fazer. Você vai diminuir quanto chocolate? Você vai mudar como é o consumo desse chocolate? Proponha algo que você consiga fazer. Só prometa aquilo que você consiga fazer. Seja impecável com a sua palavra. Esse é o nosso segundo princípio. Terceiro princípio. Para tudo que você queira fazer, hábito, objetivo, crie uma rotina que te leve até lá. Tá? As pessoas têm o péssimo hábito de querer o hábito em si, querer o resultado já em si, né? Mas não pensem em criar rotina. E como eu disse aqui, a rotina é o solo fértil. O hábito é a semente. Tá entendendo? Então não tem como você ter hábito se você não tem rotina. O hábito, ele surge da rotina. Eu criei uma rotina que favorece eu sempre fazer aquilo daquele jeito, depois disso, antes daquilo. Querer o resultado, com certeza, Vanessa. Só quer o resultado e não pensa na rotina que vai te levar ao resultado. Como eu falei antes, eu sei que tem gente que entrou por agora, rotina minimiza, tira a necessidade de ficar redecidindo, decidindo. Isso cansa. Cansa muito. Então, a rotina, você não precisa decidir. Você só faz no fluxo, no automático. Você faz no fluxo, automático. Então, um paciente minha aqui, por exemplo, é que a hora que eu falei o exemplo para vocês, eu falei lembrando dela, mas agora eu vou falar especificamente. Ela acorda, vai para a cozinha, isso a gente desenhou bonitinho, tá? E ela fez e se acostumou com essa rotina e tá super bem. Ela acorda, vai para a cozinha, passa o café, coloca o café para passar na máquina dela. Enquanto o café passa, ela vai ao quarto, coloca a roupa dela de caminhada, tênis, enfim. Na hora que ela volta, já está pronto o café. Ela toma o café, finalizou. Isso em pé, detalhe, em pé, porque se ela sentar, ela falou que ela ficava mais preguiçosa, então em pé. Então ela trocou em pé, veio, toma o café em pé, vai pro banheiro. Do banheiro, eu não sei se ela. Eu acho que ela deve escovar o dente, mas eu lembro que a gente combinou que ela ia lavar o rosto e tudo, né? E passar um desodorante. E pegava o. Nisso era um tempo também dela já tinha acordado a filha dela. E a filha dela preparou o café da manhã para a filha dela também ali rapidinho, para ela tomar um café e assistir a aula de casa. E nisso ela já sai para fazer a caminhada. Então essa rotina se repete todo dia. Todo dia. Ela construiu pensando na filha dela e no que ela queria. Então ela faz isso sem pensar, ficou automático. Claro que no primeiro, segundo dia você pensa, rotina não surge. Mas conforme você repete, uma semaninha já começa a ficar automático. Né? Ela já começa a ir para a cozinha, enquanto passa o café já vai, troca, já chama a filha, já está tomando café, já colocando a mesa para a filha tomar o café dela. Já liga o notebook para a filha, já vai pro banheiro, escova o dente, avisa a filha que vai sair, já volta, sai, volta, entendendo? É a rotina. E todo dia é assim, sem pensar, ambas se acostumaram e funciona.
Porque você precisa criar uma rotina se você quer uma coisa. Muito difícil é você conseguir uma coisa sem ter uma rotina. O esforço é o dobro, o triplo, tá bom? Obrigado, Jaque, fico feliz. Comecei a minha caminhada com 2 quarteirões aqui próximo, depois começou a ficar muito fácil, parabéns. É isso que eu tô falando, tá? A pessoa, a Vanessa, ela não ficou, qual é a palavra? Com vaidade de querer fazer 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, 5, meia hora, 1 hora de caminhada. Ela focou naquilo que ela ia conseguir entregar. Sem ela ter visto essa live, ela já foi lá e fez. Começou fazendo 2 quarteirões. Ela anda 2 quarteirões e volta. Se é isso que eu entendi. E agora está muito fácil. A partir do momento que ficou fácil, Vanessa, começa a se desafiar um pouco mais. Começa a se desafiar um pouco mais. Começa a fazer mais quarteirões, mais minutos. É isso aí. Tá bom? Recapitulando, quarto princípio, não inicie uma semana sem ter as suas refeições programadas. Eu falei bastante sobre isso, não vou me aprofundar tanto, até porque foi já no final, muita gente que entrou pegou. Né? Então, é como... Eu vou dar aquele exemplo. Imagine que você vai numa reunião com uma pessoa e você quer... você já decidiu que tipo, não posso sair daquela reunião sem falar X, Y, Z. Sem deixar isso definido com essa pessoa. Está decidido, porque é importante isso para você. Essa sua programação para a semana com a sua alimentação é a mesma coisa. Imagine que você sentar e fazer a sua lista do supermercado ou da feira é uma reunião com você. Eu não vou sair dessa reunião sem ter minha lista de alimento pronto. E a hora que eu sair com essa lista de alimento pronto, eu vou ao supermercado, eu vou à feira e não vou iniciar mais a minha semana sem ter os meus alimentos já definidos. E mais uma vez, não caia na ideia de, quando eu falo aqui refeições definidas, menu, cardápio de você ter uma semana igual um restaurante. Não é isso não. Sabe? Foque no mínimo. No mínimo produto viável. Naquilo que você consegue entregar com o menor esforço de uma maneira viável. Tá? A gente precisa começar a tirar esse mito que a gente fica vendo no Instagram, que nutrição boa é aquela nutrição que é um prato colorido, que é só isso. Não estou falando que não é. É. Mas o esforço que você tem para aquilo é muito grande. Às vezes aquela pessoa ali fez aquele prato intencionalmente para foto, mas no dia a dia ela não faz aquilo, que é muito comum. Ou às vezes essa pessoa tem alguém que cozinha para ela, cuidou e fez, preparou os alimentos para ela, então ela não teve que se preocupar com aquilo. Ela pode fazer aquela foto. Para você que às vezes trabalha, é mãe, é esposa, é um monte de coisa, ou homem também, como que você vai fazer isso? Foque no mínimo que funciona. E aqui eu dei o exemplo. Seu arroz, seu feijão, sua proteína, uma folha, um legume, 1, 2 frutas. Vá trocando, revezando isso semanalmente. Troca semanalmente o legume, a folha, e assim você vai tendo uma nutrição frequente. Todo dia você está comendo esses nutrientes, esses alimentos. E semanalmente você troca. No saldo mensal você se alimentou muito bem, com menor esforço. Se você focasse em fazer o esforço tremendo para fazer aquelas mesas e pratos maravilhosos, você não conseguiria entregar o mês inteiro. Ou conseguiria sacrificando muita coisa, que possivelmente não vale a pena. Ovo para toda a vida. Se gostar, né, não tem problema. Eu, por exemplo, comeria pasta de amendoim e aveia, bananas, são coisas que eu como todo dia e sem me queixar de maneira alguma. Adoro. Seja estratégico com sua força de vontade, que foi a última. Esse é o quinto princípio de você. Eu gosto exatamente da ideia de eu iniciei meu dia com 100% da minha bateria. Encara que a bateria é sua força de vontade. 100%. Eu preciso saber onde que eu vou usar mais da minha bateria e menos dela. Eu preciso saber disso. Porque se eu uso de uma maneira irresponsável, eu posso usar muita bateria com coisas simples, às vezes inúteis para o que eu quero, por exemplo, pagar conta e fazer coisas assim muito automáticas. E quando eu preciso fazer aquilo que eu quero, eu estou preguiçoso. Porque eu já dei prioridade para outras coisas. Então, foque em entregar aquilo que é mais difícil. Nos momentos que você consegue ter maior força de vontade. Se você é mais matutino, você vai conseguir fazer isso possivelmente mais de manhã. Se você é vespertino, você vai conseguir isso fazer possivelmente mais no final da tarde. Falando possivelmente, porque não é uma regra. Você vai olhar para você como que isso encaixa melhor. Como que você vai conseguir entregar isso melhor na sua realidade. Mas seja absurdamente aí, cauteloso com o seu 100%, sabe? Imagina não. Você acordou, se você acredita em Deus, por exemplo, Deus te deu lá 100% de energia. Filho, filha, vai lá. O que você vai fazer com esse 100% esse dia? É como se fosse um empréstimo, né?
100%. O que você vai fazer? Você vai usar com o quê? Você vai usar com coisa à toa ou você vai usar com as coisas que você quer para sua vida? Vai lá, ó, usa essa energia para isso. Usa o seu foco para isso. Usa a sua força de vontade para isso. Sobrou um pouco? Faz as outras coisas mais automáticas aí, ó. Vai, paga uma conta, vai, faz isso, faz aquilo outro. Tá entendendo? Tenha mira laser para você usar a sua força de vontade. Certo? Esses são os 5 princípios. Eu espero que você tenha anotado. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui? Ah, não, era solicitação de participar na live. Ô Vanessa, eu já tinha um tema definido, então por isso que eu não coloquei aqui a participação, tá? E a gente já finalizou também. Gente, fico muito feliz aqui. Ao longo da live vocês me disseram que fez muito sentido, né? Eu queria que vocês me dissessem aqui, dessas 5, não precisa falar se foi a 1, a 2, a 3, a 5. Fala aquilo que mais fez diferença para você. Me conta aqui nos comentários, por favor. O que mais fez a diferença? O que foi mais legal para você nessa live? O que foi mais interessante? Eu vou até relembrar aqui. Eu queria saber o que mais te impactou. Focar na construção do hábito e não no perfeito? É só falar e propor, prometer aquilo que eu consigo cumprir? Para tudo criar rotina, ao invés de focar só no resultado ou no hábito? Não iniciar sua semana mais sem passar pela sua reunião consigo mesmo, né? Definir suas refeições para a semana, ou então ser estratégico com a sua força de vontade. Qual foi a que mais fez a diferença para você? Que você mais gostou? Me conta aí. Vai ficar salva. Tá, Vanessa? Se você quiser. Eu fiz um resumo agora no final, que eu sei que teve gente que entrou no final, né, do início. Fiz um resuminho, mas você pode parar e assistir com atenção aí de novo do zero, que eu vou deixar salvo. Começar aos poucos, a Raquel disse. Muito bom, muito bom. Então focar em construir o hábito. A Raquel está falando que foi o mais importante para ela. Construir o hábito e não ficar cobrando coisas ali muito grandes, perfeitas ainda não. Eu vou chegar lá, mas primeiro eu começo. Eu só melhoro aquilo que eu já comecei. Eu só melhoro aquilo que, inclusive, eu já até comecei a criar rotina. Né? Por isso que eu falei que esses princípios se intercomunicam. Né? Criar rotinas, estou quase lá. Criar rotina para tudo, é isso aí, pô. Para tudo que você for fazer, para o seu trabalho, com os filhos, com tudo que você tem no seu dia a dia, crie rotina. A rotina te ajuda. Você toma menos decisão, faz as coisas mais fluido, né? 6x1, plano básico para começar a rotina. Muito bom, Denise. O 6x1 vai te ajudar muito a você começar a semana já definido ali, ó. O que você vai comer, o que já está programado, qual vai ser o meu mínimo viável que eu consigo entregar, que eu consigo fazer. Não preciso ter regalia com nada, aquela fruteira cheia de fruta. Eu sei que é lindo e maravilhoso, mas às vezes vai estragar, meu. E às vezes o esforço que você vai ter é muito grande. Então foca no pequeno, faz pouca coisa, você consegue entregar. Planejamento faz toda a diferença para mim, a Poli disse. E faz mesmo, né? A gente já viu bastante isso nas nossas sessões e para qualquer pessoa, né? Se você planeja, o planejar é tomar decisões antes para você não ter que tomar decisões na hora, que vai te sobrecarregar, né? Isso ajuda muito em qualquer momento da vida, com certeza. Perfeccionismo zero, Vanessa. É isso aí, parabéns. Mas eu me cobrei e não consegui realizar os 300 dias. Mas você pode, aquilo que você estava fazendo, lá com a gente, você pode recomeçar agora fazendo o que você consegue entregar. Entendeu? É porque talvez, Roqueira, isso aí é questão de momento, sabe? Não tenha, como que eu posso dizer? Não tenha culpa, não tenha frustração por conta disso. Simplesmente é um aprendizado, cara. É um aprendizado tipo, talvez eu não estou no momento ainda de entregar 300 dias num ano. Tanto é que quando eu convidei o pessoal lá no início do ano, eu falei, ó, aqui é para as pessoas que querem se esforçar para entregar e vão entregar os 300 dias. Então, se eu não consigo, eu não posso começar uma coisa assim. E talvez eu entendo que você quis, né, se forçar e etc, mas é um aprendizado, tá? É um aprendizado. Não fique paralisada no erro, na culpa, no remorso, nada disso, cara.
Foca muito no, bom, o que eu aprendi disso? 300 dias, esse ano eu não consigo, talvez ano que vem eu consiga. Ano que vem possivelmente eu vou criar outro grupo, hein? Já tô avisando, mas eu acho que eu vou criar no WhatsApp. É, mas esse ano eu não consigo. Mas o que eu posso fazer esse ano para que esse ano valha a pena? Para que eu construa esse hábito de fazer atividade física? Que eu lembro que é o hábito que você quer ter. Então comece, por exemplo, a fazer coisas pequenas. Né? Por exemplo, eu vou fazer 10 minutos de caminhada, de pular corda, de agachamento, sei lá, 3 vezes por semana. Vou começar fazendo isso, 10 minutos. Isso é uma coisa que eu consigo entregar. Então eu consegui entregar, comecei a criar a rotina, depois que eu criei a rotina eu posso melhorar isso. Eu posso talvez aumentar os dias, ou eu posso talvez aumentar o tempo, posso talvez aumentar a intensidade, às vezes com o mesmo tempo, mas eu faço com intensidade diferente. Há muitas maneiras de brincar. Eu vejo isso, sabe aqueles painéis de DJs de casa noturna? DJ fica com o disco, né, com os negocinhos controlando. E tem uns negocinhos que ele controla, ele aumenta, diminui, ele vai lá, roda aqui, volta ali. Eu vejo como isso, sabe? Quando eu quero melhorar a minha entrega em um hábito, eu preciso ir fazendo isso. O que eu consigo aumentar? Aqui eu diminuo, aqui eu vou lá, mudo mais um pouquinho, ali eu diminuo um pouco. Então eu vou aprendendo o que eu consigo fazer. E no seu caso é a mesma coisa, tá bom? Rotina essencial. Então, não se frustra, tá? O Kelly foca no aprendizado. O aprendizado ele te leva para frente, frustração te leva para trás. O aprendizado, e teve bastante aprendizado ali que você teve com a gente, com certeza, tá? Foca no aprendizado que você vai longe, cara. Vai longe com que você com a bagagem que você aprendeu, nossa. Sabe? É só uma questão de você se preparar, por exemplo, para ano que vem entregar mais. Mas você só entrega mais quando você está entregando pouco primeiro. Tem uma passagem na Bíblia sobre isso, inclusive. A passagem dos talentos. Né? Que o senhor lá, ele vai lá e dá um talento, dá 2 talentos, 3 talentos, acho que não lembro o número exatamente. E aí depois eles devolvem mais talentos. Mas só conseguiu entregar mais talentos porque eles conseguiam dar conta. Né? Como que eu vou entregar mais talentos se eu não consigo dar conta ainda? O Senhor deu para eles porque confiava neles. Eles tinham como dar mais. Mas talvez eu estou no momento que eu não consigo entregar mais. Entendeu? Eu preciso me fortalecer primeiro para entregar mais talentos. Então é até um trabalho de humildade comigo mesmo, sabe? De entender e respeitar meus limites e dentro dos meus limites trabalhar aquilo que eu consigo entregar. Depois que eu conseguir entregar aquilo que eu consigo entregar, aí eu posso começar a melhorar, sabe? E isso é muito importante a gente respeitar os nossos limites. Porque quando a gente respeita, a gente aprende e fica muito mais forte com eles. Rotina essencial, criar estratégia com a minha força de vontade. Ah, tá. Entendi, Cris. Você vai usar a sua força de vontade em momentos específicos. Né? Você vai usar ela de uma maneira mais estratégica. Né? Você vai olhar para o seu dia e falar, eu preciso já matar esse leão aqui. Esse leãozinho aqui pode esperar, que não é de nada. Agora esse daqui eu já preciso matar ele. Tá? Obviamente sentido figurado, pelo amor de Deus, não quero matar ninguém. Tá bom? Verdade, obrigado pela atenção. Tamo junto, excelente live. Que bom, Isabel. É Lorena Isabel, né? Nutri e parceira de profissão. Fico feliz, querido. Gente, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Nossa, tantos comentários legais. Vou até tirar um print aqui de vocês, tá? Aí, tirei um printzinho. Eu saí. Ai, ai. Vocês estão me vendo aí? Eu não sei se eu tô aparecendo ainda. Deixa eu ver aqui. Ficou tudo preto pra mim. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aqui ficou tudo preto pra mim. Eu printei e ficou tudo preto. Olá, Fernando. Vocês estão só me ouvindo ou estão me vendo? Vocês estão me vendo? Que coisa, pra mim ficou tudo preto. Que coisa. Olha só, cara. Mas enfim, gente, então eu não tô me vendo, tô vendo o comentário de vocês. Que bom que vocês estão me vendo e me ouvindo. Eu até tentei girar a câmera aqui, ó. Tá com fundo verde? Mas eu tirei o fundo verde.
Deixa eu tirar. E agora, saiu? Saiu agora, né? Ah, deixa eu tentar uma coisa aqui rapidinho. Sim. Aí, voltei! Nossa, voltei. É que mudou algumas coisas aqui no Instagram. A hora que eu aperto aqui, ó, fica tipo um podcast, fica só minha voz e sai minha imagem. Que legal. Eu não tinha visto isso não. Enfim, brincadeiras no final da live. Gente, muito obrigado, tá? Se você conhece alguém que precisa ouvir esses 5 princípios para ajudar a ter foco, manda para essa pessoa, tá? Eu vou salvar já já que é a live. Não manda agora não, porque eu já vou salvar. Lá manda. Eu acabei de acabar, mas vai ficar salvo, tá? Esse tema que eu tenho certeza vai fazer muita diferença para vocês que estão chegando agora. A Amanda já trocou algumas mensagens comigo no privado de algumas dificuldades dela. São 5 princípios para te ajudar a ter foco no longo prazo, tá? Vão facilitar muito você ter mais foco no longo prazo. Então, eu vou salvar aqui a live. Assim que eu salvar, vai lá, pega o link e manda para alguém que você sabe que precisa, tá precisando de foco, tá capengando, tá sofrendo para ter foco. Que esses 5 princípios eu tenho certeza que vai poder ajudar essa pessoa. Tá bom, gente? Deixa eu tirar aqui o print agora de novo, decentemente, que eu apanhei. Aí, vamos ver se vai agora, hein? Aí, agora foi, pô. Agora foi. Gente, fiquem com Deus, tá? Amanhã tem vídeo novo, como sempre, todas as quintas-feiras. E na semana que vem, as lives já vão voltar a ser também no YouTube e no Facebook. É que eu esqueci de programar hoje, eu fiz só aqui no Instagram, mas aí no sábado eu subo lá para o Facebook. Para o YouTube, perdão. Tá bom? Usem esses 5 princípios, hein? Vocês vão ver diferença assim gritante na vida de vocês. São só 5. Escolha um aí que vocês falaram que percebeu que mais te impactou. Começa por ele. Começa a ter uma maestria com ele, se acostumar com ele. Fez ele, aí você passa para outro e começa a melhorar também. Esses 5. Quem ter esses 5 princípios na vida, cara, eu arrisco dizer que vai ser muito difícil você ter problemas com emagrecimento. Vai ser muito difícil você ter problemas. Só usando esses 5 princípios. Nossa, Fel, você está exagerando. Não tô. Não tô, porque eu pratico isso, eu conheço pessoas que praticam isso, e assim, cuidar da sua saúde, cuidar do corpo, começar a perder peso é uma coisa automática e puramente consequência de ter princípios como esses na vida de vocês. Combinado? Façam o teste e vão perceber que o Rafaelzinho aqui não tá mentindo não, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigado, tchau!